neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão, e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A importância da revelação pelo Espírito Santo
a um verdadeiro crente nunca poderá ser superenfatizada. Isto quer dizer, nunca é demais enfatizar esta importância, o valor da revelação pelo Espírito Santo a um verdadeiro crente. Por quê? Ele passa a dar valor na revelação, de forma tal que isto nunca lhe é enfadonho. Nós já temos aprendido o que significa a palavra grega Apocalipse, que quer dizer tirando o véu. Tirando o véu, trata-se de uma perfeita revelação. Revelação de uma obra que estava encoberta. E revelar é descobrir, mostrar aquilo que estava previamente consumado, acabado, porém escondido. Então, daí, a satisfação dos desejos daqueles que gostam, apreciam a obra, a revelação da obra que estava escondida. Mas vale a pena lembrarmos que o Apocalipse não é a revelação apenas da pessoa de Jesus Cristo, que o mostra como o juiz. No primeiro capítulo nós encontramos com olhos de fogo, pés de latão reluzente, cabeleira branca, isso representando um juiz. Nós o encontramos como leão da tribo de Judá. Nós o encontramos como cordeiro sangrento. Nós o encontramos como rei, o Senhor dos senhores, Pai, Filho e Espírito Santo. Toda a divindade concentrada em um só corpo. Por isso ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Porque Paulo disse, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aos Colossenses capítulo 2, versículo 9. Na mesma carta, ele fala Cristo, a imagem do Deus invisível. E o próprio Jesus afirma, quem vê a mim, vê o Pai. Está certo que a revelação do Apocalipse não nos deixa enganados com três pessoas distintas, mas vai além disto. A revelação do Apocalipse nos revela e nos mostra as obras futuras de Jesus Cristo nas 7 eras da Igreja. Conforme temos aquelas 7 cartas, as 7 eras, as 7 igrejas da Ásia, representando justamente os 7 períodos da Igreja do Senhor Jesus aqui na Terra. Mas ainda vai um pouco além a revelação do Apocalipse, porque é o que era, o que é e o que há de vir. Por isso é que é bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia, mas de acordo com a revelação que Deus traz através de seu profeta, não através de uma interpretação técnica. Eles nunca serão bem-aventurados, mas aqueles que têm lido e ouvido as palavras desta profecia, sob a revelação do Espírito Santo, trazida a nós
pelo seu profeta mensageiro, então estes são bem-aventurados. A estes cabe esta bem-aventurança. Muito bem, ouvintes amados, isto já é o bastante para nós entendermos que a revelação em parte não é tudo para nós. Não resolve tudo, mesmo a revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo. Muitos souberam que ele era de fato o Cristo. Este era verdadeiramente o Filho de Deus. Mas isto não resolveu, e não resolve, não é tudo. E mesmo conhecer as obras dele, agora para nós no passado, durante as 7 eras, é muito importante. É como um alicerce de uma casa. Isto vem construindo um edifício, mas ainda não é totalmente a obra consumada da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta revelação das obras tem que chegar a nos mostrar Cristo, revelar Cristo em nós mesmos. Agora aqui está o segredo. Aí agora está a coisa que faz do homem e da mulher mais do que uma simples religioso. Faz daquele homem, daquele crente, um astro, uma luz, faz dele um sal na terra, faz dele um templo do Espírito Santo, faz da igreja o corpo através do qual o Espírito Santo se revela ao mundo. Então, quando o crente, a pessoa, dá conta disto, a revelação significa para ele mais do que qualquer outra coisa. E não é propriamente a revelação de Deus em Jesus Cristo. Não é propriamente, isto é, somente ter a revelação de Deus em Jesus Cristo e de Deus nas eras, nos santos passados, mas ter a revelação de Deus no presente, em você. Quando a pessoa tem esta revelação, tem esse discernimento, então ela passa a viver por esse discernimento. Pedro pagou caro, muito caro, pelo seu discernimento, quando ele disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Discernir significa conhecer distintamente, perceber a coisa de um modo claro, através dos sentidos, de todos os sentidos que você dispõe. O discernimento completo de Jesus Cristo nos leva a perceber claramente, através de todos os sentidos que temos, porque esses sentidos do Espírito, que são 5, afeto, memória, raciocínio, razão, sentimento. 5 sentidos do corpo: visão, audição, paladar, tato e olfato. Estes sentidos, uma vez controlados pelo Espírito Santo, pela fé que está na alma, que por sua vez é a natureza do Espírito. Ali está a fé absoluta, total na palavra de Deus, ou então uma fé em parte, que não deixa de ser uma dúvida. Então, só existem 2 elementos na alma do homem, distintamente. No verdadeiro crente,
que têm tido a revelação do Espírito Santo, está uma fé genuína, que chamam as coisas que não são como se já fossem, e que pode ver a si mesmo em Cristo e Cristo em si mesmo. Olha que isto é profundo, isto é mais do que conhecimento teológico. Isto deve te levar a saber de uma coisa, que saber que Cristo foi de fato Deus em dois pés é um fundamento. Conhecer as suas obras em outros santos no passado prossegue esse fundamento. Mas agora, ver, discernir o seu espírito através de seus motivos, de seus desejos. Oh, sim, isto nos promove um verdadeiro discernimento de espírito, autodiscernimento, discernindo não a outros propriamente, porque antes de discernir a nós mesmos, nós não podemos discernir aos outros. E João disse que é para nós discernirmos aos espíritos, por isso os escolhidos não serão enganados. Podem vir vestidos de anjo, fazendo milagres, podem vir falando bonito, difícil, com interpretações difíceis. Esse crente tem discernimento do corpo do Senhor. Paulo disse, porque aquele que come e bebe indignamente a ceia do Senhor, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Se joga contra uma pessoa que é membro do corpo de Jesus e se põe a favor de um falso membro do corpo de Jesus. Nunca a pessoa se põe contra a Cristo de uma maneira direta. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, Saulo não perseguiu a Jesus pessoalmente, mas Jesus lhe respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Até ali Saulo não discernia o corpo do Senhor. Ele estava perseguindo ao corpo do Senhor. E dizer que uma pessoa que está sendo usada pelo Espírito Santo, divinamente, pelo Espírito Santo, ela é um falso, é Belzebu, é demônio, é anticristo, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que faz o homem que não tem essa revelação completa? Ele chama o corpo de Jesus Cristo de falso, e o falso corpo de Cristo ele chama de verdadeiro. Por falta de discernir o corpo do Senhor, por isso há entre vós muitos fracos e doentes, só vivem atrás de curandeiros, dando fama para comerciantes da fé. E, principalmente, de um aspecto espiritual, o povo vive fraco e doente, e muitos que dormem. Porque não temos discernimento para julgarmos a nós mesmos. Paulo disse, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Julgar, discernir, discernimento é julgar sensatamente, depois de ver claro, através de todos os sentidos. Sentidos controlados pela fé na palavra de Deus, nos mostra num homem um profeta de Deus, mas os sentidos dominados por credos, dogmas, manufaturados por homem, mostra aquele profeta como falso. Por isso ninguém espere das religiões dizerem que o profeta que Deus enviou nesta era é um profeta de Deus. Nunca. Porque elas não podem discernir o corpo do Senhor. Não têm tido esta revelação completa.
não podem ver Cristo neste corpo resgatado que tem sido verdadeiramente batizado com o Espírito Santo. Pedro viu que Jesus Cristo era o corpo no qual Deus habitava. Tu és o Cristo, Filho de Deus, a habitar. João ouviu de Deus: Tu és meu Filho amado, em quem tenho prazer de habitar. Natanael pôde ver quando Filipe disse: Venha, vamos ali, achamos o Messias. Mas pode vir alguma coisa boa desta banda? Lá de Nazaré, ele disse: venha e vê. Mas logo Natanael constatou: é natural que a pessoa oscile por um pouco de tempo, mas ela nunca pode resistir ao Espírito Santo. Se ela é predestinada para receber a revelação total das obras de Jesus Cristo, do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, onde está esse corpo? Esse corpo não pode estar em palácio, tem que ser guiado por uma estrela, e uma estrela na Bíblia é um mensageiro. Aqueles pastores simples e humildes foram guiados por uma estrela, passando pelas catedrais de Belém, passando pelos sumos sacerdotes, passando pelos grandes hotéis da cidade, pelos grandes recintos religiosos, foram parar numa manjedoura, porque a estrela foi justamente onde estava o Deus manifestado. Se você não receber essa estrela, veja essa estrela em Apocalipse capítulo 1. E essa sétima estrela Deus tem enviado. É o sétimo mensageiro que vem na mão do Senhor, guiando aqueles que por predestinação crerão em sua mensagem. Contra tudo e contra todas as coisas, eles verão Deus em sua palavra, verão Deus na mensagem, e ninguém poderá detê-los. Passarão por todas estas propagandas, passarão por todas essas praças floridas, e irão na manjedoura procurando onde está o profeta de Deus, onde está o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, onde está a decência e a ordem sobre as mulheres. Oh, pode o mundo ver Cristo em ti? Se o mundo não pode ver, fique sabendo, Deus pode ver. Os eleitos podem ver onde está Cristo. Vencido o tirano e a morte também, liberto já sou por Jesus, mas ele voltou para a glória da lei, e o mundo ficou sem a luz. Pode o mundo ver Cristo em ti. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A lua ilumina a noite. Senhor, esteja iluminando seu coração agora, para discernir o corpo do Senhor e ser dirigido para congregar logo, o quanto antes, porque onde está o corpo morto, a palavra de Deus, ajuntar-se as águias. Venha, filha de Deus, venha, filho de Deus, o quanto antes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim,
E à noite, daqui a pouco, 13h, teremos o trabalho com a mocidade. Às 5h da tarde, companheirismo. E às 18h, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18h, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18h, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Quando o sol se esconder e a noite chegar, eu elevo os meus olhos a Deus, e em fervente oração nele vou me esconder, até que um dia mavioso raiar, e descanso terei, só em Deus confiar e esperar o consolo real. E o Senhor é o meu Deus, meu amigo e meu rei, não me deixa sofrer nenhum mal. Quando o dia iniciar e o sol levantar, nova prece eu elevo a meu Deus, para agradecer o repouso feliz, para o trabalho de novo voltar. Eu bem sei que o Senhor ouve a minha oração, pois sincero a Ele eu vou.
tanto no Novo Testamento como no Velho, ou tanto no Velho Testamento como no Novo, toda moça deve ir ao altar para o casamento virgem, pura, intocada. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Isto deve ser assim. Se há um evangelho moderno que dispensa esta condição, ele é anátema, ele é abominação, ele deve ser uma excomunhão e não uma bênção. Ele deve receber uma excomunhão ao invés de receber uma bênção. Paulo disse no seu primeiro capítulo aos Gálatas que ainda que ele mesmo, um anjo do céu, anunciasse um outro evangelho, além daquele que ele já havia anunciado, fosse anátema. Anátema quer dizer excomunhão, abominação. A Bíblia é uma constituição. E toda pessoa que fere a Constituição está passiva de pena. Ela deve ser justiçada. Se uma infração não tem preço, então não existe lei. Uma lei que não tem pena, ela não é lei. Mas a lei de Deus é imutável. A lei moral de Deus é imutável. Deus não tem que se evoluir como se tivesse enganado no princípio, começado um tanto radical para terminar liberal. Não. A Bíblia diz que ele é imutável. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, se referindo ao passado, hoje, se referindo ao presente, e amanhã, eternamente, logicamente, se referindo ao futuro. Então, moral não pode ser deturpada. A lei moral de Deus não pode ser deturpada. Caso contrário, é abominação, é anátema. Por isso o profeta Isaías diz: as vossas mesas estão cheias de vômitos, e os vossos cultos, as vossas solenidades, têm se tornado enfadonhos ao Senhor Deus dos Exércitos. São Paulo, apóstolo para os gentios, disse: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele disse: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, então aceite estas coisas como mandamento do Senhor. Nós não podemos relaxar para os homens, e nem tampouco para as mulheres, para a igreja, aquilo que a Bíblia exige. Nós não temos tal autoridade, porque a Bíblia é a Constituição divina. E ela é imutável. Só se pode escapar por um único meio: da pena inevitável do pecado, que é transgressão à palavra de Deus, através do verdadeiro arrependimento,
sob a base do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aquela moça que foi infeliz, poucas se julgam infelizes hoje, mas ainda há algumas que entendem o assunto com pesar no coração, com reconhecimento, que de fato foram infelizes. Esta moça, ela pode ser resgatada por um moço, como Ruth foi remida por Boaz, mas desde que ela se humilhe, reconheça a sua desgraça, confesse o seu pecado, se arrependa e, sobretudo, venha uma revelação ao coração daquele moço, que ele deve ser um remidor daquela moça que foi infeliz, para dali ser uma cristã genuína, verdadeira. Então, Deus não tem em conta o tempo da ignorância. A Constituição divina a respeito do casamento do homem e da mulher diz: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor Jesus Cristo. Porque o marido é a cabeça da mulher. Agora, meus ouvintes, prestem bem atenção. As constituições das nações se divergem. Elas têm que ser respeitadas uma pela outra, respectivamente. Mas elas se divergem. Regimes políticos e coisas assim, códigos penais, se divergem, são diferentes. Mas a Bíblia, que está traduzida em todas as línguas e idiomas, esta não se diverge. Ela é a Constituição divina para todas as nações. É um governo apenas, espiritualmente falando. E eu estou vos citando a partir do artigo 22, capítulo 5, da Carta aos Efésios, na Constituição divina. Agora, eu quero ver qual é o advogado, o falso advogado espiritual que pode invalidar, torcer estas escrituras. Sim, torce, disse São Pedro, para a sua própria perdição e para os seus supostos beneficiados pelas suas falsas defesas. Mas vamos ler o artigo sobre o casamento. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Aí já está se referindo a marido, no sentido da palavra, porque se referiu a Cristo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Nem ruga aqui não quer dizer tampado com cosmético, com dogmas e credos, que são os cosméticos dogmáticos religiosos. Não, para tapar as rugas espirituais. Ele preparou o meio pelo qual esta igreja possa permanecer sem ruga
em seu caráter, sem mácula em seu caráter, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres. Marido é aquele que dá a devida posição da mulher. Oferece posição de mulher para a mulher. Esse é marido. É como Cristo. Ele oferece a posição de igreja para a sua igreja. Essa igreja casada com os problemas do mundo, ela é chamada de a grande prostituta de Apocalipse, capítulo 17. Jesus a chama de a grande prostituta, casada com os reis da terra. Ela foi repudiada pelo esposo. E ela se casou ilicitamente. E por isso ela está ditando, mandando, fechando, abrindo. Mas aqui Paulo está se referindo à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, como também a esta esposa genuína que está sob a sombra deste varão genuíno, deste homem que honra esse nome, o qual sua esposa também honra. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor Jesus sustenta a igreja. Lá em Apocalipse, nós vemos que esta igreja é sustentada pelo poder, pela destra do Todo-Poderoso. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe. Deixa todo compromisso, todo laço que possa impedir a sua união verdadeira com sua esposa. Se tem que deixar até o pai e a mãe, quanto mais a outras mulheres. E se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Por isso não pode haver um terceiro, não pode haver uma terceira pessoa nesta unidade. A unidade do casal fala da unidade de Cristo com o Pai. Apesar da unidade do casal ser composta de duas pessoas, por isso ainda é imperfeita. Mas a unidade do Filho com o Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo, é simples, por isso é perfeita. Mas veja que no casamento não pode caber uma terceira pessoa, nem para a mulher, nem para o homem. Os Romanos capítulo 7 diz que se ela faz isto, ela é adúltera, e aquele que se casa com ela também é um adúltero. Então não pode haver uma terceira pessoa no casamento, nesta unidade. Como eles podem pôr uma terceira pessoa na unidade de Deus? Se uma terceira pessoa na unidade do homem com a mulher seria uma perversão, seria um adultério, é por isso que a Bíblia diz que quem tem o Filho tem também o Pai, porque o Pai é o Espírito Santo, não a terceira pessoa. O Pai é o Espírito Santo, Maria concebeu do Espírito Santo. Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Deus é Espírito e é Espírito Santo. Por isso quem tem o Filho tem o Pai. A Bíblia não diz quem tem o Filho tem o Pai e o Espírito Santo. Jesus não disse eu e o Pai e o Espírito Santo somos um. Ele diz eu e o Pai somos um. Uma terceira pessoa aí seria uma perversão. É como na sua vida conjugal, se aparece outra mulher, é um adultério. Se aparece outro homem na vida deste casal, para esta mulher, é um adultério. E por isso essa igreja que crê em três pessoas é chamada de adúltera na Bíblia Sagrada. Porque pôs uma terceira pessoa neste casamento.
Agora Paulo está dizendo, é a constituição divina que está dizendo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Grande é esse mistério. É mistério, na verdade. O Espírito Santo é quem revela mistério. Mistério não é para ser interpretado. Mistério é para ser revelado. Mistério é para ser revelado. Então ele diz, grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Sim, meus amados, foi por isso que Paulo disse, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Essa mensagem que você está ouvindo é uma loucura. Loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. E Paulo disse, suportai-me, porém, ainda. Se ele estivesse falando agora no rádio, na televisão, a sua mensagem teria que ser uma mensagem que deveria ser suportada, porque ela corta o pecado pelas raízes, começa das entranhas, começa do lar, da criação dos filhos, da moral, da condição conjugal, começa lá de dentro para fora. Não é uma mensagem supérflua para fazer uma cortina que venha tampar podridão e essas coisas. Não, a mensagem de Paulo é cortante, é tremenda. Um diácono de uma grande denominação, uma vez quando uma de suas igrejas estava precisando de um pastor, ele fez uma carta para a igreja. E eu li isso na revista Mensagem da Cruz. E pôs as características desse pastor Paulo e fez uma pergunta: este pastor serve para a nossa igreja? Ele não disse o nome do pastor que ele estava apresentando. Ninguém quis, ninguém quer, as mulheres não querem, porque elas estão vestidas como homens, cortando seus cabelos. E esse pastor Paulo corta tudo isso pela raiz. Esse pastor Paulo, a primeira coisa que ele faz é rebatizar aqueles que foram até batizados por um profeta como João Batista. Ele os rebatizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Mas quem quer um pastor Paulo? Louco. Porém estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Olha o zelo do apóstolo. Voltando aos Efésios capítulo 5, versículo 27, ele diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Vale a pena repetir, sem tampar essas rugas com esses cosméticos dogmáticos, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós devemos crer na mensagem, porque ela é a fiel palavra. Oh, quão fiel és tu, Senhor, pois a palavra de amor que nos dá o esplendor inspira-nos amor. Oh, maravilha, meu Senhor, tua palavra da vida. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Quão insondável, puro e bom
Você tem crido de coração nesta mensagem, nesta palavra, e quer ser aperfeiçoado pela mensagem de Paulo? Deus te abençoe neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens, e 5h da tarde, companheirismo com a igreja, e às 18h o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família, hoje às 18h especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h, lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Tudo que sofri na cruz pra te resgatar.
até que eu, triste e humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer de lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus me não deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza.